Fala comigo, meus alunos. Tudo bem com vocês? Saudades imensas. Começamos mais um mês, né? Estamos aí em maio. A pandemia não acabou. A gente continua nesse sistema de aula online. Mas nem por isso a gente vai deixar de estudar e de compreender um pouco sobre a biologia, né? E aí nós estamos, na última aula nós começamos a falar sobre genética. Os estudos de Mendel, o pai, considerado aí o pai da genética, e hoje a gente vai dar continuidade a esse estudo, vendo como que ele fez, né, para descobrir algumas coisas que nós vamos aprender hoje, como alelos, genótipo, fenótipo, e já começar com uns probleminhas para a gente resolver aí questões de hereditariedade, belezinha? Então, para isso, eu vou compartilhar meus slides aí com vocês e nós vamos começar, então, mais uma aula, nossa 10ª aula. Então, tá aí, galerinha. Indo aí para a nossa 10ª aula, a gente vai ver, vou dar uma aumentada aqui. A gente vai ver, então, nesses slides aí que eu preparei para vocês, né, o que é a tal da genética, como que funciona seu estudo. Então, acompanhe comigo. Aumento aí, belezinha. Então, aí, mais uma vez, SESI em casa. Estamos na nossa 10ª aula. Hoje, segunda-feira, 7 horas da manhã, com a turminha que eu sou apaixonado, 4 de maio de 2020. O que temos para falar hoje, né? Então, lá no livro de vocês, iniciamos o capítulo 5. Na aula passada não deu tempo de falar muita coisa de genética, então a gente só falou, a gente olhou para essa foto aqui, a gente fez uma análise, né, das características que é possível ver que, mesmo se tratando da mesma espécie, no caso Homo sapiens, né, que é a nossa, um casal pode ter filhos com traços diferentes, ou misturas dos dois, né? Se bem que aqui não tem, porque os olhos claros do pai, nenhum dos filhos puxou, né? Os filhos puxaram a cor dos olhos da mãe. O cabelo mais loiro, aqui da mulher mais escuro, a menina saiu mais intermediário, né? Também não sei se é a luz, mas parece que o cabelo dela é bem mais claro do que o do irmão. Enfim, a gente vai ver como que as características que estão nos pais são passadas adiante para os filhos. Como que funciona essa combinação, se o pai tem um olho de uma cor e a mãe de outro, como que se dá essa mistura nos filhos? Os filhos vão herdar, afinal de contas, qual tipo de característica? Qual a probabilidade deles herdarem um tipo de cor de olho e qual a probabilidade de herdar o outro tipo da cor do olho? Será que uma característica é mais forte, vamos dizer assim, sobressai mais do que outra? Ou não existe isso? Então, é isso que a gente vai ver aí no capítulo 5, que começa na página 66 do livro de vocês. Então, galera, nós vamos começar a introdução à genética. E para falar de genética, nós temos que falar desse cara aqui, que foi Mendel, né? Gregor Mendel. Então, vamos falar sobre ele, porque foi ele que iniciou os estudos mais evidentes, assim, mais importantes da genética, né? Primeiro, quem foi ele, né? Ele era um botânico, então ele estudava principalmente as plantas, e antes dele começar os estudos da genética, é importante a gente saber que as características, elas são passadas de geração para geração, né? Essas características são chamadas de características hereditárias. Então, a transmissão dessas características de uma geração para outra é o que nós chamamos de herança biológica ou hereditariedade. Então, é o que eu recebo dos meus pais e o que eu vou passar adiante quando eu tiver meus filhos, tá? Então, isso é chamado de herança biológica, ou também, simplesmente, hereditariedade. Então, uma coisa hereditária é uma coisa que é passada de geração a geração. Isso significa que está em nosso
DNA, né? Então, como a gente já viu, Lamarck não tinha razão quando falava que as coisas que você adquire durante sua vida, você passa para a próxima geração. Isso não é verdade. Você passa para a próxima geração que está na sua hereditariedade, ou seja, no seu DNA. Então, o estudo disso é que nós chamamos, é uma parte da biologia chamada genética. Então, acompanhe comigo. Os primeiros estudos foram feitos por esse cara aqui, um monge, né, alemão chamado Gregor Johann Mendel. E ele estava querendo estudar como que acontece essa transmissão de uma coisa que está no pai passar para o filho, desse filho passar para o neto e para outra geração e por aí vai. Então, Mendel começou a estudar ervilhas, fazendo cruzamentos com essas plantas. Cruzamentos com planta? Planta cruza? Sim, plantas são seres vivos. Obviamente, elas podem se reproduzir. E lá no 7º ano a gente aprendeu aqueles grupos de planta, né? Pteridófita, Bryophyta, Gimnosperma e finalmente as angiospermas. E as angiospermas se reproduzem, assim como as gimnospermas, utilizando os grãos de pólen. O grão de pólen da parte masculina de uma flor fecunda a parte feminina, que é chamada carpelo, na flor feminina, ou na flor hermafrodita. Tá aí, então, uma fotinho do Gregor Mendel. E aí, em 1866, então lá no século XIX, depois de muitas pesquisas, Mendel então vem publicar os resultados desses cruzamentos que ele fez com ervilhas, né? Aí o nosso famoso DNA, e aqui, ó, estão os famosos genes que vão ser responsáveis por transmitir as características hereditárias, e que a gente vai falar um pouquinho mais agora. Mas então, por que Mendel resolveu estudar logo a ervilha, estudar planta, não um animal, uma coisa, de repente, diferente de ervilha, né? Por que ele escolheu as ervilhas? Porque tinha um monte de características importantes. Porque ervilhas são plantas de fácil cultivo, né? Então, não precisa de uma terra especial, elas são plantas que se adaptam muito bem a qualquer tipo de solo. Outra característica, apresenta um ciclo de vida curto, então ele poderia observar várias gerações. Então não é uma planta que você planta hoje e para virar uma planta adulta demora 10 anos, como algumas árvores, né? A ervilha tem um tempo para crescer da semente até uma planta considerada adulta, questões de semanas. Reproduz com grande número de sementes. Então, cada fruto dá uma quantidade muito grande de semente. O fruto da ervilha é uma vagem, igual do feijão, né? E lá dentro vai ter um monte de sementinhas. Então, também é uma vantagem de observar essas sementes. Tem características fáceis de serem observadas e comparadas. Então, você tem uma variedade de ervilhas, né? Por exemplo, você tem ervilhas com frutos verdes, você tem ervilhas com frutos amarelos, você tem ervilhas com vagem lisa, você tem ervilha com vagem rugosa, você tem ervilha com flor branca, com flor púrpura ou roxa, né? Você tem ervilha com que o pé é alto, você tem ervilha que o pé é baixo. Então, você tem um monte de variedade numa mesma planta. E podem se reproduzir por autofecundação. O que é autofecundação? Cada flor tem as duas estruturas, masculinas e femininas. Então, a flor é chamada de hermafrodita, né? E essa flor, ela pode, um grão de pólen da flor, pode fecundar o carpelo, que é a parte feminina da própria flor, tá? Então, isso faz com que essas plantas façam autofecundação. E aí, por autofecundação, elas não cruzam com outras plantas. E tem, então, uma que nós chamamos de linhagem pura. Sempre pura. Ela não faz cruzamento com outras plantas. E aí, então, ó, como que se faz a reprodução, né? Você pega um cotonete, por exemplo, você passa esse cotonete lá no pólen da flor, né? O pólen fica numa parte chamada estame, que é aqueles cabinhos amarelinhos, aquelas pontinhas amarelinhas, e depois você bate o cotonete assim na parte feminina, que é chamada carpelo, e praticamente você faz a autofecundação, tá?
Você pode cortar com a tesoura, o estame, aí pega o cotonete, passa lá, raspa, tira o grãozinho de pólen e depois joga na parte feminina. Em pouco tempo, você vai ter as proles, né? Ou seja, começa a nascer novas plantinhas, essas novas plantinhas crescem, dão frutos, sementes, planta essas sementes e nascem novas plantas. Os resultados do experimento de Mendel. Então, nos seus experimentos, Mendel vai observar algumas características. Essas características que nós falamos aí, cor do fruto, altura da planta, cor da flor, né? Então, ele vai observar um monte de características nas ervilhas. Acompanhe aqui comigo. Tem algumas plantas, né? Algumas ervilhas que dão frutos com a casca lisa. Outras com a casca rugosa. Alguns desses frutos têm coloração amarela. Você pode ter amarelo liso, amarelo rugoso, tá? Outros têm a casca totalmente verde. A forma da vagem. Então, você tem uma vagem lisa e você tem uma vagem ondulada. Tá vendo aqui, ó? Diferença bem grande, né? Você pode ter a cor da vagem, a cor do fruto. Vagem é o fruto da ervilha, tá? Verde e amarelo. A semente é diferente do fruto. Então, aqui é a semente que fica dentro do fruto. Então, você tem tanto fruto verde quanto amarelo, tanto semente amarela quanto verde. A flor, né, já que é uma angiosperma, as ervilhas dão flores. Então, a flor pode ser púrpura, que nada mais é que um roxo, ou branca. Você tem a localização da flor axial, quer dizer, só na ponta, ou terminal. Então, um monte de florzinha na ponta do caule, tá? Axial é abaixo do caule, abaixo da ponta, do final do caule. Tamanho da planta. Você tem planta alta e você tem planta baixa. Então, observem que, resumindo isso tudo, numa mesma espécie de planta, que é a ervilha, você tem variedades, assim como na espécie humana. Você tem tipo de cabelo, cor do olho, cor do cabelo, cor da pele, altura, né, QI, e por aí vai. Então, nas ervilhas é muito fácil. Agora, no ser humano, se você for estudar 9 meses para uma criança ser gerada, mais aí 13 anos para poder, 12 a 13 anos para poder virar, ficar apto para reproduzir, então, obviamente, não tinha como Mendel estudar isso no ser humano. Então, ele escolheu uma planta, um ser vivo fácil, né? O animal é complicado também, porque ele se move, é mais complicado para colocar para cruzar, enfim. Para a planta é muito rápido, muito fácil. Então, Mendel cruzou ervilhas de sementes amarelas. Então, ele vai vamos começar a entender aqui genética, isso é super importante. Ele vai começar a fazer os cruzamentos com sementes amarelas, né, de linhagem pura. Quer dizer, essas plantas nunca cruzaram com outras diferentes. Então, é 100% puro. E aí, ele pega essas plantas 100% amarelas, e cruza com plantas que dão sementes verdes. Então, ele está cruzando duas linhagens puras. A de plantas verdes, de fruto, né? De semente, desculpa, semente verde, com as de semente amarela. Todas as duas, as verdes são 100% puras, as amarelas são 100% puras. Também de linhagem pura. E aí, quando ele cruzou isso, amarela com verde, ele observou que 100% das plantas deram frutos da cor amarela. Ou seja, a cor verde parece ter desaparecido. Por quê? Cruzou 100% verde com 100% amarela, sumiu as verdes. Os descendentes tinham todas as cores de frutos sendo amarelo. Essa primeira geração foi chamada de geração parental. Então, esses primeiros filhos descendentes, né, vamos dizer assim, do cruzamento amarelo com verde, foram chamados de geração parental. E a geração de descendentes, geração dos filhos, F1. Tá?
Então, essa geração dos filhos dessas plantas verdes com amarelo, F1. Geração parental são os pais. Então, o 100% verde com 100% amarelo. Deu o F1, filhos 1, tá? Que é 100% amarelo. Para ficar mais fácil da gente entender, então, Mendel pegou, esquece essas letras aqui por enquanto, isso aqui são V, tá? Não W, não. V maiúsculo, V maiúsculo. A gente fala Vzão, Vzão. E aqui, V minúsculo, V minúsculo. Vzinho, Vzinho. Então, a geração parental, ela era essa aqui, ó. Esquece as letras. Amarelo cruzado com verde. Por enquanto, a gente vai esquecer as letras. Daqui a pouco a gente vai falar sobre elas. Continuando o seu experimento, Mendel fez a autofecundação dos indivíduos da F1. O que é o F1? Os filhos dessas daqui. Então, ele pegou as amarelas, que desse aqui não resultou 100% amarela. Então, ele pegou os filhos amarelos e foi colocar para cruzar, né? Cruzar essas plantas, da mesma forma, grão de pólen, do carpelo, enfim. E, para surpresa de Mendel, olha o raciocínio, ele cruzou amarelo com verde, deu tudo amarelo. Aí ele pegou esses amarelos que vieram desses cruzamentos e cruzou. Amarelo com amarelo, só tinha amarelo. E de repente aparece o verde. De amarelo com amarelo apareceu verde. Mas de amarelo com verde não apareceu verde. Confuso isso, né? Mas ele vai dar uma explicação bem legal. Então, para cada planta, para cada 4 plantas, né? Filhas desses filhos aqui, ó, seriam as netas desse aqui, né? A cada 4 plantas, 3 tinham a cor do fruto amarelo e 1 tinha a cor do fruto verde. Então, ele repetiu esses cruzamentos por diversas vezes e sempre dava o mesmo resultado. Então, para vocês entenderem, essas plantinhas aqui são filhas dessas aqui, tá? Daqui a pouco eu vou explicar as letras, mas só para vocês entenderem. Ó, cruzei essas duas, deu 100% amarela. Aí eu peguei os irmãos, vamos dizer assim, peguei 2 plantas irmãs, que eram amarelas, que vieram desse cruzamento, e fiz o cruzamento delas. E, de repente, o que eu vou ter? Dos filhos dessa aqui, que nós podemos chamar de geração de filhos 2, né? Geração de filhos 2, nós vamos ter, para cada 4 plantas, 3 vão ter fruto amarelo e apenas 1 vai ter fruto verde. Aqui é a proporção, 3 para 1. Como que Mendel vai explicar esses resultados? Ele vai usar, então, essas letrinhas agora, para ficar mais fácil da gente entender, tá? Então, com esses resultados, Mendel concluiu que a cor das sementes era determinada por um par de fatores hereditários, que ele chamou de alelos. Então, o que é esses alelos? São variações de um mesmo gene. Genes são os pedacinhos de DNA onde ficam as informações. E, segundo Mendel, para esse tipo de característica, cor da semente, por exemplo, existia 2 genes. Um que vem da mãe e um que vem do pai. E por isso ele vai representar esses genes na forma de letras, tá? E esses genes, então, vão ser chamados de alelos, ok? Então, o que é alelo? São variações de um mesmo gene, ou seja, letras, né? Que vão dar, por exemplo, amarelo, cor amarelo, vai manifestar alguma característica. Cor do fruto, por exemplo, amarelo ou verde. Ou seja, de fatores responsáveis pelas características dos indivíduos que poderiam passar de uma geração para outra por meio de reprodução. Então, esses alelos eles podem passar de uma geração para outra através da reprodução. Agora, vamos esquematizar esses cruzamentos. Isso aqui é muito importante, tá? Vamos pegar aqueles filhos do primeiro cruzamento. Então, era verde com amarelo. 100% verde, 100% amarelo. Aí eu vou cruzar e vai dar 100% amarelo, certo? Só que agora não é mais uma linhagem pura, porque eu misturei um amarelo com verde, então não vai ser mais pura. Então, Mendel vai chamar essa linhagem que não é pura, que é a mistura dos dois, né? Amarelo e verde, de um híbrido. E aí ele vai funcionar mais ou menos assim. Para a característica amarelo,
Mendel usou 2 alelos, tá? O alelo V maiúsculo significa amarelo. Amarelo puro. Só que se tiver um maiúsculo com minúsculo, como apareceu na primeira geração, só as características amarelas, isso aqui também vai ser amarelo. Então, tendo pelo menos um V maiúsculo, a cor será amarela. Quando eu tiver verde, é porque os 2 genes são minúsculos. Então, só vou ter verde em uma situação, quando os 2 genes, 2 alelos, forem minúsculos. Se aparecer pelo menos um maiúsculo, vai ser o que cor? Amarelo. Ok? Então, olha só. Vamos entender melhor isso aqui. Então, eu vou estar cruzando 2 plantas que são híbridas. O que são as híbridas? Essas daqui. Tá? Por que elas são híbridas? Porque ela tem a mistura da amarela com a verde. Essas daqui vieram do cruzamento de uma verde pura, de uma amarela pura, né, com uma verde pura. Aí, por isso que misturou Vzão, Vzinho e originou essa daqui. Tá? Então, prestem atenção aqui. Ó. Eu estou cruzando 2 plantas híbridas, ou seja, 2 plantas assim, Vzão, Vzinho. Então, acompanhe comigo como que é feito esse cruzamento. Ó, vamos supor que aqui eu tenho a mãe, né? A mãe. Aí eu vou separar os genes, as letras. Eu vou fazer uma tabela com 2 linhas. Uma na horizontal e outra na vertical. Como se eu fizesse uma cruz, ok? Aí aqui eu coloco os caracteres, os genes ou os alelos dos pais. Então, na vertical eu estou colocando o pai, que é Vzão, Vzinho, e na horizontal estou colocando a mãe, também Vzão, Vzinho. Não existe em genética isso aqui, ó, Vzinho na frente de Vzão, tá? Então isso aqui não existe. Sempre o maiúsculo na frente do minúsculo, ok? Então, os 2 pais são iguais, eles são híbridos. Tem um gene do amarelo e tem um gene do verde. Só que a cor que manifesta é amarelo, tá? Porque o amarelo é dominante em relação ao verde, que a gente chama de genética de recessivo. Então, prestem atenção aqui comigo. Ó. Quando eu fizer esse cruzamento, então, eu vou esquecer esse Vzinho aqui, vou pegar só a primeira linha. Na primeira linha eu tenho um Vzão. Esse Vzão, ele vai cruzar com todo mundo aqui em cima. Primeiro, com esse Vzão aqui. Ó. Então, eu vou fazer Vzão com Vzão. O que vai dar? Vzão, Vzão. 2 letras maiúsculas. Agora eu vou pegar esse Vzão, ele já cruzou aqui, agora ele precisa cruzar com outro aqui. Ó. Então, Vzão com Vzinho. O que dá Vzão com Vzinho? Vzão, Vzinho. Né? Agora eu passo para a linha de baixo. O Vzão já cruzou com todo mundo aqui em cima. Acabou. Agora eu vou com Vzinho, ok? O Vzinho vai cruzar com o Vzão do pai. Então, Vzinho da mãe com o Vzão do pai. Lembrem que eu falei com vocês, não existe Vzinho na frente de Vzão. Sempre a maiúscula na frente do minúsculo. Fica igual, ó. Esse tem o mesmo genótipo que esse. Os mesmos genes, tá? E agora falta só cruzar o Vzinho com o Vzinho. Então, vamos lá. Vzinho com Vzinho. Isso vai dar 2 Vs minúsculos. Então, esse cruzamento vai explicar a proporção de Mendel. Vamos perceber aqui comigo. Ó. O Vzão dá a cor de fruto amarelo. O Vzão Vzinho também dá a cor de fruto amarelo. Por quê? Porque o Vzão não deixa o Vzinho manifestar. Toda vez que aparece Vzão, se o outro for Vzão ou se o outro for Vzinho, a cor vai ser amarela. Ele é dominante sobre o verde, o Vzinho, tá? Então, aqui, ó, esses 3 são amarelos. Você tem 2 casos, então, para ter frutos da cor amarela. Ou puro, 100% Vzão, ou híbrido, vamos dizer assim, né? Daqui a pouco a gente vai dar nome para isso, tá? Que é o Vzinho. E só tem um jeito de ser verde, quando ele está em dose dupla. O minúsculo está em dose dupla. Tá? Não pode aparecer Vzão. Se aparecer Vzão, o verde não manifesta.
ok? Então, só vai ser verde quando os dois forem minúsculos, Bzinho, Bzinho. Então, isso aqui explica nitidamente os resultados de Mendel. Os indivíduos que apresentam somente um tipo de fator hereditário são chamados homozigotos. O que quer dizer isso? Homo vem do latim igual, né? Então, homo, do latim igual. Então, ele tem duas letras iguais. Você tem um homozigoto dominante, quer dizer, os dois são maiúsculos, mas você pode ter um homozigoto recessivo, porque os dois são iguais também, só que são minúsculos. E aqueles que não têm as letras iguais, eles são chamados de hétero. A palavra hétero do latim significa diferente, né? Então, por isso, por exemplo, se fala homossexuais, heterossexuais. Por quê? Hétero significa diferente. Então, na química, nós vamos aprender também misturas homogêneas, iguais, heterogêneas, diferentes, tipo água e óleo, que não se misturam. Né? Então, hétero, olha aqui, é o diferente. Então, quando vai ser diferente? Quando um for maiúsculo e o outro for minúsculo. Sempre o maiúsculo na frente do minúsculo. Não existe Vzinho e Vzão. Ok? Então, guardem isso. Quando tem letras iguais, homozigotos. Letras diferentes, heterozigotos. No cruzamento de ervilhas de linhagem pura, as puras são assim, né? Então, aqui, ó. Amarelo pura, verde pura. Isso aqui não é puro, isso aqui é mistura dos dois, desse cruzamento aqui. Diferentes, para a mesma característica, Mendel obteve 100% de indivíduos com características dominantes. Então, o que significa isso? Que ele cruzou. Agora sim, lembra que lá eu falei, esquece as letrinhas, agora a gente não pode esquecer. O amarelo vai ser Vzão, Vzão, puro, tá? Com o verde, também puro, Vzinho, Vzinho. O verde sempre vai ser puro, porque só pode ser dois minúsculos, né? Então, ele obteve 100% de plantas Vzão, Vzinho. Então, para o gene, a gente dá a característica Vzão, Vzinho. E quanto à cor, é 100% amarela. Porque o resultado disso aqui foi 100% assim, ó, né? 100% dessa forma. Quando ele cruza esses dois Vzinho, Vzinho, que foi aquele cruzamento que eu fiz no slide anterior, da tabelinha, né? Aí, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter 75% dos indivíduos vão ser amarelos e apenas um, então eu estou fazendo esse cruzamento agora, que é aquele que eu fiz no slide passado, da tabela. E aí, eu vou ter isso aqui. Os descendentes vão ser assim, ó, né? Analisando os genes, eu tenho 25% Vzão, Vzão, que é esse aqui. 50% de Vzão, Vzinho, então metade dessas ervilhas, não são um total de 4, então 2 vão ter o genótipo. Genótipo são as letras, tá? Vzão, Vzinho. E mais, apenas um vai ter o genótipo Vzinho, Vzinho. Então, na proporção seria 25% para 50% para 25%. Letras, tá? Mas quanto à cor que essas letras manifestam, já que essas duas aqui dão a característica amarela, então eu somo aqui, ó, 25 com 50, 75%, ou seja, 3/4, 3 a cada 4, né? Se você dividir 3 por 4, dá 0,75. Para passar para porcentagem, multiplica por 100. Então, 75% dessas plantas vão ser da cor amarela. E apenas 1%, ou 1 por 4, né? Se você fizer também 1 dividido por 4, dá 0,25. Para passar por porcentagem, só multiplicar por 100. 25% vai ser verde. Belezinha, galera? Esses resultados permitiram a formulação de um princípio geral que foi conhecido como a primeira lei de Mendel. Então, a primeira lei de Mendel, ela fala isso aqui, ó, as características dos indivíduos são determinados por um par de fatores. Como que chama esse par de fatores? Alelos. Ok, queridos? Então, por um par de fatores hereditários que se separam na formação dos gametas. Foi? Como assim? Vamos ver. Então, imagine que a planta tem um gene lá, né?
azão, azinho. Como ela é hermafrodita, ela produz óvulos e grãos de pólen, que é o gameta masculino. Então, ela pode produzir, como é azão, azinho, 50% desses gametas, metade, vão ter o gene A, maiúsculo, e a outra metade vai ter o gene A minúsculo. Então, se tratando de óvulos e grão de pólen, então você pode ter óvulo azão, óvulo azinho. Grão de pólen também vai carregar 50% de cada. Ó, azão ou grão de pólen com azinho. E fazendo esses cruzamentos, você pode ter combinações de 4 tipos de genótipos diferentes, né? Por exemplo, se esse grão de pólen, azão, fecundar esse óvulo, azão, você tem azão, azão. 25% de acontecer. E aí a cor é amarelo. Mas se você tiver esse mesmo óvulo, azão, fecundado por um grão de pólen, azinho, você vai ter esse genótipo, azão, azinho. Agora vamos pegar os óvulos azinho. Né? A gente pegou os óvulos azão, óvulos azinho. Ele pode ser fecundado pelo grão de pólen azão ou pode ser fecundado pelo grão de pólen azinho. Então aqui, ó, 25%, 25%. Num total, se eu somar tudo aqui, ó, 75% vão ser amarelos e apenas 25% vai ser verde, ok? Então, isso aqui é só para falar, para exemplificar o que Mendel quis dizer na primeira lei de Mendel, dele, né? As características dos indivíduos são determinadas por um par de fatores, os genes, azão, azinho, que se separam na formação dos gametas. Então, tá vendo aqui, ó, que estava junto no indivíduo, mas na hora que vai formar os óvulos, se for feminino, ou se estiver falando de gente, né, de ser humano, espermatozoide, eles vão se separar. Então, 50% dos óvulos das meninas vão ter um gene, um alelo, os outros 50%, um outro alelo. Nos homens, 50% dos espermatozoides vai carregar uma das letras, né, um alelo, e o outro 50% a outra letra, o outro alelo. Beleza? Ele também concluiu que os fatores hereditários havia uma relação de dominância de um alelo sobre o outro. É o que nós falamos, do azão dominar do Vzão dominar o Vzinho, tá? Gene dominante? Não é isso, calma lá. Isso é gene dominante, né? Aqui é só uma brincadeira, tá, galera? O que é um gene dominante, afinal de contas? É aquele que não deixa o outro manifestar. Então, o amarelo é dominante sobre o verde. Por isso, aparece em maior proporção que o verde. Tá? Após os primeiros experimentos de Mendel, surgiram muitas dúvidas e ele começou a aprofundar os seus estudos para tentar responder essas dúvidas. Dúvidas seriam essas. Será que todas as características dos seres vivos são determinadas só por um par de genes? Só por um par de letrinhas? Não. Hoje sabe-se que não. Por exemplo, cor de pele são vários genes, né? Pelo menos uns 8 genes para determinar a cor de pele. Não 2, igual nas ervilhas. Um fator hereditário sempre é dominante sobre o outro? Será? Não. Nós vamos ver para frente que tem características que se misturam, tipo branco com preto. Ao invés de dar filhote só branco ou filhote só preto, pode dar cinza. Ou além, branco com manchas pretas, que é o malhado, por exemplo. Né? Então, nem sempre um vai dominar o outro. Vai ter características que vão juntar e formar uma terceira. Quais seriam os resultados se analisássemos várias características dos seres vivos ao mesmo tempo? O Mendel analisou uma, mas será que tem, tipo assim, uma coisa ligada à outra? Tipo, uma pessoa vai ter sempre olho azul com cabelo loiro. Ou será que não? O olho azul pode acompanhar outro tipo de cabelo. Né? Então, isso também Mendel vai aprofundar. Será que uma característica está sempre ligada à outra? Então, para Mendel, todas essas dúvidas aí começaram a borbulhar na cabeça dele e ele começou a aprofundar esses estudos com ervilhas. E mais para frente a gente vai entender.
No terceiro horário, eu vou vir aqui para o quadro, não vai ser videoaula. E aí, eu sei que muita gente quer a primeira aula de genética, dá um nó na cabeça e a gente fica meio desesperado. Tipo, será que eu vou entender isso, essas letras? Mas é apaixonante, posso dizer para vocês que é fácil de entender. Se vocês pegarem desde o começo, vocês vão achar super fácil, super tranquilo. Foi genética que me fez mergulhar de cabeça na biologia e seguir minha profissão. Muito interessante, não se apavorem, tá? Quem não entendeu nada, mas é assim mesmo, a primeira aula pode ser que muita gente vai falar, não, meu Deus, que matéria difícil, mas é super tranquilo. Fenótipo e genótipo. Olha só, fenótipo e genótipo são duas coisas diferentes, ok? Então, quando a gente fala, por exemplo, assim, genes, aí a gente representa através de letras os genes, tá? Então, quando eu faço a representação Bzão, 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 Bzinho, 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 isso é genótipo. E o que é fenótipo? Fenótipo é característica. Então, por exemplo, amarelo, verde, né, alto, baixo, flor branca, flor roxa, isso é característica, são adjetivos. Então, adjetivos são fenótipos. Para você associar, lembra-se, feio. Feio é um adjetivo. Fenótipo, né? Gene, genótipo. Gene é o quê? Letrinha. A gente representa, então fica fácil. Fenótipo é o adjetivo, a característica, e genótipo é a letra, o gene. Então, por exemplo, para o genótipo, Vzão, Vzão. Vzão, Vzinho, o fenótipo é fruto amarelo. Para o genótipo, Vzinho, Vzinho, o fenótipo é fruto verde, ok? Então, o fenótipo é a expressão que geralmente é visível. A gente pode ver, mas alguns fenótipos a gente só consegue descobrir se fizer um exame. Por exemplo, existe gene para tipo de sangue, né? Exemplo, quem é O é Izinho, Izinho. São duas letras recessivas, igual o Vzinho, Vzinho. Só que eu olho para uma pessoa, eu não enxergo o fenótipo, tipo de sangue. Eu não vou olhar para uma pessoa e falar assim, opa, aquela pessoa é O, aquela ali é AB, aquela ali é B negativo. Não, não é assim. Nesse caso, o fenótipo não é visível. Você tem que fazer um teste laboratorial. Agora, tipo de cabelo, cor do olho, cor da pele, isso aí são fenótipos visíveis, igual as ervilhas, né? Cor do fruto, casca do fruto lisa, rugosa, enfim. Então, alguns fenótipos. Esse aí é um texto que está no livro de vocês explicando o que é fenótipo e genótipo. Eu não vou ler, não, tá? Mas depois, quem quiser, pode fazer a leitura dele na página 70. Mas é basicamente explicando isso, o que são os genótipos e o que são os fenótipos. E nós somos a mistura disso e o que o meio nos proporciona. Nós somos nossos genes, as nossas características e o meio, né? O meio ambiente ele vai impactar nos meus genes, nos meus fenótipos, né? Por exemplo, se eu tiver uma pele clara, mas se eu sair ao sol muito, essa pele pode escurecer por bronzeamento. Então, o meio está agindo sobre os meus genes também, ok? Portanto, olha só o resuminho aqui que eu fiz para a gente não esquecer. Letras, Bzão, 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 Bzinho, Bzinho, Bzinho. Isso aqui são o quê? Genes. Então, são genótipos. Tipo de gene. Olha só como que é fácil. Genótipo. Tipo de gene. O que é gene? Letras. Agora, quando eu falo alto, baixo, gordo, magro, amarelo, verde, né? Isso aí são adjetivos, são características. Bonito, feio, aí lembra de fenótipo, tipos de feno, do latim características, né? Então, aí eu vou usar adjetivos, ó, tá? Na próxima aula, a gente vai ver primeira lei de Mendel aplicadas em outras situações, mais probleminhas desses aqui, para vocês entenderem. Heredograma, o que é isso, né? E cromossomos humanos. A gente vai falar um pouquinho mais do nosso DNA. Aí o Mendelzinho com as ervilhas. Então, galerinha, por esse primeiro horário, é só. Belezinha? Então, até daqui a pouco, né? Até daqui um horário
Aí a gente já volta para cá e aí no quadro eu vou explicar melhor sobre isso. Ok? Tchau, um abraço.